Fala galera, tudo bem? Bom, hoje eu tô aqui em frente a uma torre de transmissão de energia elétrica para falar de um dos setores que eu acho um dos melhores da Bolsa de Valores. E para ajudar a discutir sobre esse setor, eu trouxe um engenheiro eletricista e aí a gente vai descobrir se esse é ou não um dos melhores setores da Bolsa de Valores. Bora lá? E aí pessoal, como é que vocês estão? Bom, hoje a gente vai falar de uma empresa do setor elétrico e para isso eu trouxe um engenheiro eletricista, o Fernando, que vai nos ajudar a contar um pouco sobre a Taesa. Então vamos lá. A Taesa é uma empresa do setor elétrico, tá? Mas ela é do setor basicamente de transmissão de energia elétrica. Então quando a gente fala em energia elétrica, a gente tem 3 subsetores e o Fernando vai explicar como que funcionam esses setores para nós. Então, os 3 são a geração, transmissão e distribuição, né? Geração a gente entende sobre as hidrelétricas. Hoje em dia a gente tem geração eólica aqui no Brasil, geração solar, né? Mas o forte ainda, né, são as hidrelétricas, né? Para transmissão, são basicamente as torres que a gente vê, né? O deslocamento da energia dos pontos de geração para os grandes centros, né? Industriais e cidades também. E a distribuição já é a questão mesmo no final, né? Por exemplo, a gente já vê ali a subestação na cidade e essa energia é distribuída nos bairros, né? A Taesa, ela cuida da parte da transmissão de energia. Beleza. O segundo ponto sobre a Taesa é que 37% das ações da empresa estão na Bolsa de Valores, a gente chama de free float. Então 37% da empresa está sendo negociada, então qualquer pessoa pode comprar. Uma outra parte pertence à CEMIG, em torno de 36%, e a outra parte, em torno aí de 26%, um pouco menos, pertence à ISA, que é uma outra empresa que administra empresas do setor elétrico, como a Transmissora Paulista. Um terceiro ponto da Taesa é que ela é uma empresa muito segura, principalmente quando a gente fala de receitas. Fernando, explica para nós um pouco de como que funciona o processo que a Taesa ganha dinheiro. Basicamente, envolve um grande empreendimento, que é a implementação de linhas de transmissão, né? Então a gente vê aí essas linhas de transmissão cortando estados, né? Cortando o Brasil todo. Isso envolve um grande investimento, né? E ela, para poder ter um retorno nesse investimento, ela faz contratos. Geralmente esses contratos são de 30 anos, com contratos de concessão, né? E a partir disso, né, dessa linha implementada, ela passa a receber por essa transmissão de energia que ela está fazendo ali. Então é uma empresa que tem uma previsibilidade de receita muito grande, né? Igual você falou, contratos aí de 25, 30 anos. Então, durante esse período inteiro, ela tem quase que uma garantia de que vai receber essa receita recorrente, né? Sim. Exatamente. E aí um outro fator que, exatamente por ela ter uma receita recorrente, ela tem menos oscilações. Então a Taesa, dificilmente a gente vai ver ela caindo muito ou subindo muito. E para ilustrar isso, eu vou colocar aqui a comparação do gráfico da Taesa com o do Ibovespa. Então a gente consegue ver que quando o Ibovespa cai muito, a Taesa cai menos. Quando o Ibovespa sobe muito, a Taesa sobe menos. Justamente porque ela é uma empresa mais conservadora, ela é uma empresa mais segura. Então, ela vai ter uma oscilação menor. O Ibovespa, ele trabalha muito com expectativa. Então, quando tem uma expectativa de crise, ele cai demais. Já a Taesa, como ela já tem uma receita quase que garantida, os investidores dela, eles ficam mais seguros. Assim como quando o Ibovespa está com uma expectativa de alta, a Taesa, ela não tem uma expectativa tão grande assim, porque os investidores sabem o que pode esperar daqui para frente. Então, o ponto sobre oscilações do preço de Taesa, ela é menos oscilante, ela tem menos variação do que o Ibovespa, não é isso? É isso mesmo, justamente pela aquela questão de toda forma a gente vai consumir energia, né? Taesa, eu não lembro aqui agora o quanto ela desvalorizou durante a crise, mas mesmo que seja um baixo consumo que nós temos tido, né, por exemplo, industrial, a população consumiu mais energia por ficar em casa. Independente, se a gente vai, qualquer coisa que a gente vai fazer, a gente vai consumir energia. E isso garante uma certa estabilidade para empresas desse setor, né? Isso. Um outro fator que é atrelado a essa receita quase que garantida é a distribuição de dividendos. Hoje a Taesa é uma das empresas da Bolsa de Valores que mais distribui dividendos, justamente porque ela já tem essa receita recorrente, então ela consegue distribuir mais dividendos.
Hoje o dividend yield da Taesa é mais de 8% ao ano. Se a gente comparar, por exemplo, com a renda fixa, é quase 4 vezes o que a renda fixa paga e 5 vezes o que a poupança paga. Então olha só, se você tem dinheiro na poupança, a Taesa paga 5 vezes mais e é um investimento na renda variável. Então às vezes muitas pessoas ficam com medo, mas a Taesa, além de ser uma empresa um pouco mais segura, né, dentro do mercado de ações, ela paga 5 vezes mais do que a poupança. Um outro fator que faz a Taesa ser uma das empresas de maior desempenho com o passar do tempo é a margem líquida. Ela é uma das empresas que tem a maior margem líquida da Bolsa de Valores. Ela está em torno aí de 56%. E o que significa margem líquida? A empresa ela tem uma margem bruta, que é quanto que ela ganha de dinheiro, e depois ela vai pagar as suas despesas. O que sobra é a margem líquida, então a porcentagem que sobra para a empresa. Para a gente comparar, empresas do setor de varejo têm margem líquida muito pequenas, então qualquer aumento no preço ela já começa a ter até prejuízo. A Taesa tem uma margem líquida de mais de 56%, então mesmo que algum insumo, mão de obra aumente, ela ainda tem uma margem de segurança para poder continuar fazendo seus investimentos, para poder continuar pagando dividendos. Então isso faz com que ela tenha uma segurança muito maior. O outro fator é o ROI. A Taesa ela tem um ROI aí de 22%, até um pouco mais de 22%. E o ROI é o retorno sobre o patrimônio da empresa. E aí, eu já até falei em vídeos anteriores que ROIs acima de 15 já são ótimos, 20 melhor ainda. A Taesa tem mais de 22% de ROI, então é uma empresa que gera muito retorno para o seu acionista. Outro indicador que a gente tem que analisar é o PL, que a gente vai olhar agora o preço. O PL da Taesa está em torno de 8 e o preço sobre o valor patrimonial está em torno de 1,84. Isso representa que a Taesa não está cara. Então é uma empresa que está com os múltiplos um pouco até descontados, se a gente comparar com outras empresas da Bolsa de Valores. Então torna-se uma empresa mais atrativa ainda por esses múltiplos, principalmente quando a gente fala do PL, que é igual a 8. Isso quer dizer que eu demoraria 8 anos para ter o retorno do meu investimento. Para a gente ter uma ideia, no ano de 2019 a Taesa pagou quase R$2 de dividendos. Ela pagou acho que R$1,89, R$1,90 de dividendos. E se a gente comparar com o preço dela, ela está num preço muito atrativo. Mais um fator sobre Taesa é a questão das dívidas. Ela, assim como empresas do setor elétrico, tem uma dívida um pouco elevada. E o Fernando vai explicar para nós como que funcionam as dívidas das empresas do setor elétrico. Basicamente, no setor de transmissão, como eu disse anteriormente, para a gente fazer a implementação desse sistema, dessa linha de transmissão, é envolvido um alto valor. Geralmente, ou as empresas não têm esse valor em caixa, ou elas não querem deslocar esse valor, porque é um investimento que vai demandar prazo. Então, o que elas preferem fazer? Elas têm uma previsibilidade de receita, elas já têm aquilo garantido por contrato, Então, elas buscam o investimento externo, banco, qualquer outra forma que ela possa ter, a uma taxa de juros atrativa. E elas fazem esse empréstimo, Então, isso aumenta as suas dívidas. Mas o que acontece? Elas já fazem aquela dívida já com a previsibilidade de receita. Então elas vão estar endividadas, mas elas já vão ter de onde tirar aquele valor para pagar os seus empréstimos. Então, se a gente for ver que uma empresa do setor tem um grande endividamento, ela está procurando às vezes se expandir. Claro que a gente tem que ver a gestão também daquela empresa. Então, se a gente vê se uma empresa do setor elétrico tem um grande endividamento e uma boa gestão, ela provavelmente está buscando uma expansão. Aquilo pode refletir no preço dela, ela vai ficar mais barata por essa questão de um indicador financeiro, a gente não ter esse feeling, Mas no todo, o que ela está fazendo? Ela está se endividando mais com a previsibilidade de receita, então ela sabe que ela vai conseguir pagar aquele empréstimo, mas com esse endividamento ela vai se expandir mais, ela vai crescer mais. Consequentemente, num médio e longo prazo, ela vai ter uma receita maior. Isso justifica o empréstimo que ela faz. Exatamente. Para simplificar, é como se ela pegasse 5 bilhões de empréstimo, mas gerasse 10 bilhões. Então é uma dívida bacana. Agora, se ela pegasse 5 bilhões para gerar 5,5, quase que não compensa pelo risco que ela está tirando essa dívida. O outro indicador sobre Taesa é que ela atua em todo o território nacional. Hoje ela tem mais de 11 mil quilômetros de linhas de transmissão ativas já em funcionamento e mais de 2.600 quilômetros de linhas de transmissão em construção. Então é uma empresa aí que está
atuando em várias partes do país. Eu vou colocar até o gráfico aqui na tela para vocês verem que ela tem uma grande distribuição, abrangência de mercado no Brasil. Então ela consegue concessões aí em várias localidades diferentes e aí ela tem uma recorrência muito grande e diversificação muito grande de atuação. E para finalizar, a gente vai fazer alguns comentários sobre a empresa Taesa. O legal dessa questão, né, os fatores de empresa elétrica é o seguinte: por exemplo, ela já tem um contrato de concessão de, por exemplo, 25, 30 anos, como a gente já disse. O que vai acontecer nesses 30 anos? Né? A gente vai ter uma expansão, um crescimento do país. Com isso, ela já faz essa implementação pensando nessa expansão. Né? Então, ela basicamente, hoje, vamos falar assim, começou a funcionar hoje esse contrato. Ela vai atender a demanda energética de hoje. Mas o projeto foi elaborado para já suprir, né, para já ter uma previsibilidade de demanda para daqui a 30 anos. Então ela vai ter um aumento da receita dela, consequentemente, pelo aumento do consumo de energia elétrica. Ou seja, se o país cresce, ela também cresce o seu faturamento. Outro ponto interessante, ela vai ter uma receita, ela vai ter um custo fixo basicamente estável, né, atrelado ali à inflação, mas o faturamento dela vai ser escalonável. Ela pode dobrar a quantidade de energia transmitida, tendo um custo fixo de manutenção ali multiplicado por 1,25, vamos dizer assim. Né? Com isso, ela aumenta seus lucros e seus custos basicamente se mantêm. Outro fator importante a gente tem para destacar é que a Taesa, ela é uma empresa de transmissão de energia e ela recebe por fornecer a transmissão. Então, se você está em casa e você não consumir nada, de todo jeito você tem que pagar uma taxa, não tem? A Taesa, ela não ganha simplesmente pela quantidade de energia transmitida, mas pela disponibilidade. Então, ela está ali disponível. Se a gente está no momento em que o consumo de energia é reduzido, ela continua com a sua receita, porque ela ganha pela disponibilidade de transmissão e não pelo volume transmitido. Já, por exemplo, uma empresa de distribuição, ela vai ganhar pela quantidade de energia que você consome, né? Por exemplo, lá no padrão de medidor de sua casa, a quantidade que você consumiu é o que você vai pagar. A Taesa não, ela recebe pela quantidade, pela disponibilidade de energia elétrica. E um outro fator mais interessante ainda, que é o que eu acho mais importante, é que cada vez mais a gente tem usado energia elétrica. Então, se a gente pegar 10 anos atrás, hoje a gente consome muito mais energia e o meu pensamento é que a gente deve consumir mais ainda nos próximos anos. A gente está vendo aí a evolução dos carros elétricos, migrando do combustível fóssil para o combustível para o consumo de energia elétrica, né, os carros elétricos, e além de outros aparelhos, maquinários, a gente está automatizando tudo. Então o consumo de energia elétrica eu acho que tende a aumentar cada vez mais. Basicamente, a gente pode falar também que é uma vantagem para a Taesa, que ela está envolvida na questão de transmissão. A gente tem a questão de geração de energia por hidrelétricas, que hoje é predominante no Brasil, mas a gente tem aí eólicas na Bahia, a gente tem usinas fotovoltaicas no norte de Minas. E o que acontece? Isso tudo é geração, mas ela precisa ser transmitida aos grandes centros. A maioria das energias, né, das fontes geradoras, estão afastadas dos grandes centros. Com isso, a gente precisa das empresas transmissoras de energia para fazer essa conexão. Isso que dá essa margem de segurança para ela também. O legal da Taesa é que o mundo ele está mudando, e ele está mudando para a questão energética, né? Cada vez mais nós estamos consumindo energia elétrica. E isso faz ter uma segurança nessa empresa, de forma com que qualquer expansão, sendo de qualquer mercado, vai refletir nela também. Se uma indústria que seja de sapato, que seja uma indústria de roupa, uma indústria moveleira, qualquer tipo de indústria cresça, ela tem esse crescimento atrelado à energia elétrica, consequentemente às empresas de transmissão e geração de energia. Né? Nessa questão, a Taesa, por ter uma boa gestão, ela é muito interessante, porque ela faz o endividamento, um endividamento consciente, vamos falar assim, né, por uma previsibilidade de receita, e ela também tenta manter os custos fixos dela no mínimo para poder aumentar a sua margem, tanto para a expansão quanto para a divisão de lucro, né, quanto para qualquer coisa. É uma empresa saudável, vamos assim dizer. Bom, pessoal, então é isso. A gente trouxe alguns pontos sobre Taesa. É claro que existem outros, mas esse vídeo ia ficar muito grande.
E aí eu te pergunto, você investe ou investiria em Taesa? Deixa aqui nos comentários para a gente saber. E eu quero agradecer ao Fernando por participar aqui com a gente, para dar um pouco mais de informação. E eu te vejo no próximo vídeo. Tchau. Pessoal. Você tá balançando tudo.